Então, agora eu vou mostrar para vocês uma parte mais é, menos movimentada de carro, porque não tem uma rodovia, mas também tem muito mato aqui. Enquanto eu caminho, eu vou mostrando o trajeto e conversando com vocês. Inclusive, eu gostaria de conhecer mais o perfil de vocês. Se vocês são acadêmicos, já são pessoas já bem estabilizadas na vida, no emprego, na profissão, ou se ainda estão buscando algum desafio na vida, até mesmo para eu produzir conteúdos direcionados mais a vocês, ou conversar com vocês, falando sobre carreira, profissão, como se desenvolver na carreira, na profissão, como escolher a profissão, uma boa profissão, ou migrar, ou planejar uma migração de carreira, conhecimentos gerais na parte de sustentabilidade, geografia, meio ambiente, economia, negócio, geopolítica, sem entrar na questão partidária, e assim o conteúdo ser mais direcionado ao perfil de vocês e o que vocês desejam consumir. Então, quem assistiu esse vídeo, por favor, deixe um comentário, se puder compartilhar e deixar o like também, eu agradeço. E o nome do canal é uma junção de ecologia com geografia, mas como as duas áreas são bem abrangentes, abrange praticamente tudo isso que eu falei, dependendo do contexto, da situação, ela pode fazer outras intersecções com outras áreas, e assim a minha formação também é um pouco interdisciplinar, logo eu tenho uma visão mais ampla do todo e como funcionam algumas carreiras, profissões, situações do cotidiano e etc. E o que eu não souber, a gente vai discutindo junto e aprendendo aqui no canal. Então, aqui onde eu estou agora é uma área rural. Eu já mostrei em outros vídeos, mas de uma forma diferente. Agora eu estou mostrando e conversando com vocês. Aí, como vocês podem ver, é uma área que foi trabalhada artificialmente, só que não houve uma cobertura da parte do solo que foi removida, que resultou numa rocha, num solo mais denso, mais compactado. E o resultado disso são as fossorocas que estão descobertas aqui. E isso torna essa parte do solo um pouco improdutiva, ou praticamente improdutiva, porque não tem um certo aproveitamento. Não sei se ele fosse coberto, teria a possibilidade de ter uma pastagem, ou até mesmo a parte de silvicultura, cultivação de algum tipo de árvore para a exploração de estacas, lenha, carvão. Lá no fundo vocês podem ver uma pequena queimada, alguém deve estar limpando aquele solo e usou um método como se livrar dos entulhos, do desmatamento, o fogo. Pelo menos ele deveria ter aproveitado de outra forma, fazer um carvão, vender a lenha, mas ele optou por a situação menos econômica para ele, mas também que ele não poderia monetizar o que ele desmatou em forma de lenha, que hoje em dia ainda é muito usado nos interiores e nas médias e grandes cidades, forno de padaria, pizzaria, e é um desperdício de recursos naturais, porque você poderia agregar valor de outra forma, comercializando a lenha das árvores que foram desmatadas. Mas algumas pessoas, ou uma certa maioria, às vezes elas não olham para o lado e tentam dar uma destinação a certas situações, até mesmo do dia a dia,
um certo tipo de destinação de uma coisa que parece ser perda de tempo, transformar aquilo em econômico. Uma questão, tipo assim, você tem certas coisas em casa, na despensa, você não está utilizando, ali está ocupando espaço, você acha que não tem valor, e de certa forma, e você tem uma certa apego emocional, você não quer se desfazer. E nesse desfazer que você não quer desfazer, porque você às vezes não quer apenas descartar para coleta pública de resíduo. Mas você pode dar outra destinação, comercializando, mesmo que seja por um valor irrisório, mas de alguma forma você vai dar uma significação àquilo que você não queria desapegar. Você vai pensar o seguinte: eu gostava muito daquilo, não queria me desfazer, mas pelo menos alguma pessoa vai dar uma outra utilidade e vai usar por um certo período e vai dar uma significação ao uso para aquela pessoa que está fazendo. Isso é importante tanto para quem se desapega e para quem consegue adquirir por um valor pequeno, que vai economizar e vai usar algo que poderia ser descartado totalmente como um lixo e vai preservar mais o meio ambiente, porque não vai precisar de uma área específica para depositar aquele resíduo, coisa, equipamento e tal. E a sociedade vai ainda conseguir obter valor de algo que não estava gerando nenhum tipo de valor para o dono, e ocupando um determinado espaço que pode ser utilizado por outra coisa. Então, aqui vocês podem ver, eu já estou numa área mais rural, no meio do mato, mas ultimamente eu tenho percebido que a maioria dos pequenos municípios já não existe área totalmente isolada e rural, exceto esses municípios que têm grande extensão territorial e que estão totalmente no meio da caatinga, sem nenhum tipo de possibilidade de exploração econômica de algum recurso natural. Eles dependem apenas da chuva para poder ter algum tipo de exploração. Aqui é o Cajazeiras, que ainda não entrou num processo de floração. Parece que entrou, mas a safra desse ano não vai ser muito grande como foi do ano passado. Como o clima não está regular, há anos que a gente vem vendo os efeitos das mudanças climáticas devido às grandes alterações no meio ambiente. E essas alterações que têm ocorrido no meio ambiente são todas causadas pelo homem, num processo que ele chama de desenvolvimento, seja na exploração de matéria-prima para construir grandes obras, uma hidrelétrica, hidrovia, pontes, que eu vejo muitas cidades aí com grandes pontes, principalmente na Ásia e na China, e ali consumiu com certeza uma certa quantidade de recursos minerais que veio de algum lugar, alguma rocha foi escavada para fazer o cimento, para fazer deslocar uma pedra. E esse processo todo, ele, de uma certa forma, ele modificou o meio ambiente e suas características. Logo, com certeza muda a questão hidrológica, porque quando você desmata uma certa quantidade de vegetais, com certeza ela não vai contribuir naquela região como contribuía com o processo de fotossíntese e tal, e para reabastecimento do ciclo hidrológico, quando ela faz a evapotranspiração. Aí isso em cadeia vai desregulando todo o meio ambiente e, como consequência, denominamos mudanças climáticas. Por que mudanças climáticas? Porque, consequentemente, o clima e os recursos naturais da paisagem foi alterada.